Fala aí, pessoal, beleza? Professor Dalma Azevedo aqui contigo. Vamos lá fazer a correção aí das questões de direito constitucional do nosso exame de número 39 da OAB. Foi uma prova consideravelmente boa, tá? Ela teve ali talvez uma, duas questõezinhas um pouco mais trabalhadas, mas nada fora do tradicional da OAB, tá? Nada mesmo, nada assim que você possa falar, nossa, a questão aqui veio o que a gente esperava, como sempre, e a questão um pouco mais trabalhada, ela só é trabalhada. Não é que ela é super difícil. Mas foi uma prova bem tranquila. Quem me acompanhou na revisão, eu fiz uma revisãozinha rapidinha aqui de constitucional, alguns tópicos ali, uma questãozinha estava ali dentro. Primeira questão fala o seguinte: emenda à Constituição inseriu um novo direito social na Constituição Federal de 88. Da análise do dispositivo normativo, extraiu-se que a fruição do direito ali previsto somente seria possível com sua devida disciplina legal, ou seja, estamos diante de uma norma de eficácia limitada. Né? A gente sabe que essa norma aqui, ela depende da edição de uma lei complementar, não lei complementar, mas de uma lei que complemente ali, traga as regras, e a falta dessa norma pode gerar duas ações. Ou você propõe o mandado de injunção, ou você pode ter a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Depende de alguns requisitos, algumas situações. Então, a princípio, a questão me dá um caminho que pode ser uma dessas duas respostas que ele venha buscar, já que a gente sabe, controle de constitucionalidade é muito cobrado pela FGV, mas ainda mais recentemente, né? Segunda fase caía direto, começou agora a vir para a primeira fase também, já tem alguns anos, inclusive, que tem caído muito em primeira fase. E a gente sabe que remédio constitucional também é tradicional, então primeiro parágrafo aqui já me deu o caminho da questão. Pode ser que eu esteja completamente errado e a questão siga para outro lado. Por isso que é importante ler tudo. Eu só sempre gosto de falar. Quando você está lendo a questão, você já tem que ir ativando ali no seu cérebro os caminhos neurais para lembrar aquele assunto. Você precisa determinar onde está. Você faz isso quando você descobre o que está sendo falado. Passados 7 anos sem que o Congresso tivesse elaborado a referida regulamentação, mesmo após decisões do STF que reconheciam a mora legislativa, né, a dívida em produzir a lei, e determinavam prazo razoável para a edição da norma, Fernando, que entende fazer jus a tal direito, entende fazer jus a tal direito. Então, se eu estou falando que eu acho que eu tenho aquele direito e eu quero exercê-lo, mas eu não tenho lei, eu tenho que propor o quê? O mandado de injunção. Tá? Procurou você como advogado ou advogada a fim de saber se há alguma providência judicial. Ah, sim, Fernando, não se preocupe. Né? Sobre a hipótese de acordo com o sistema jurídico, a cena afirmativa que apresenta corretamente sua orientação. A via judicial não é cabível. Parei. Te mostrei dois instrumentos judiciais para isso. Fernando poderá ingressar com um mandado de injunção perante o STJ, o qual, reconhecendo a existência de mora por parte do Congresso, poderá determinar que esse tribunal edite a lei regulamentadora imediatamente. Ó, tem alguma coisa estranha nessa história, né? Até porque, vamos olhar outra e você vai entender muito bem aonde eu quero chegar. O mandado de injunção a ser impetrado por Fernando perante o STF pode ser utilizado para requerer que o tribunal estabeleça condições que se dará ao exercício do referido direito social, de modo a permitir a sua fruição. Mesmo que você. Pô, mas eu não me lembro exatamente para quem eu proponho, que normalmente a gente estuda as leis de mandado de segurança, mandado de junção aprofundadamente em segunda fase, né? É muito mais comum a gente aprofundar na lei. Mas você já sabe os requisitos. Na primeira fase você já tem que saber os principais requisitos, prazos e por aí vai. Primeiro que o mandado de junção, sim, é STF. E segundo, que assim, mesmo que você tenha essa dúvida, você deveria ter achado estranho esse final aqui. Determinar que este tribunal edite a lei regulamentadora imediatamente. Não tem como, né? Você não tem como propor uma ação dizendo tribunal legisla de forma primária, definitiva. O que o tribunal faz é estabelecer uma aplicação. Eu uso muito, aliás, qualquer professor normal utiliza muito o concurso, a greve de servidor público. A Constituição prevê a greve, diz que tem que estar em lei, não existe essa lei até hoje. E qual foi o entendimento? Enquanto a lei não for editada, já que os vagabundos do Congresso não querem trabalhar, vamos usar por analogia a lei privada. Então é essa a ideia. Você não vai falar com o tribunal exerça o legislativo. Não é isso. Por mais que o STF hoje pareça que quer fazer isso, né? Não é isso. Não é a função deles. Então qual é a ideia? É que o Tribunal Superior, ou no caso o Supremo, né, superior por instância, não de nome, tá?
o Tribunal Superior ele venha a agir determinando como que a gente vai resolver esse problema enquanto a lei não surge, que é o que está na letra C, que é o nosso gabarito. Tá? Então, cuidado, mesmo que você tenha dúvida, cara, você não pode aceitar um remédio que determine que um tribunal venha editar uma lei. Fernando tem possibilidade de usar uma ação direta de constitucionalidade por omissão perante o STF, requerendo que o tribunal promova sua implementação imediata para todos que façam jus. O único problema aqui, o único, né, para não falar outra coisa, é falar que o Fernando vai propor essa ação direta quando a gente sabe que existem legitimados específicos para exercerem controle de constitucionalidade. Né? Então, se ele quer agir, seja mandado de injunção, tá? Questãozinha bem legal, tranquila para pensar bem, mas até aqui de boa. O presidente da República promulgou a Lei Federal XX 2022. Podia colocar 2023, né, para ficar bem atualizado. Tá? Versando sobre certa matéria e olha, tem coisas que eu costumo falar assim, a FGV, ela não joga informação à toa em questão. É assim, pode até jogar, tá? Mas tem informações que ela não joga à toa, que também poderia ser objeto de medida provisória. Você estuda lá no processo legislativo a medida provisória, sabe que tem situações que não podem ser regulamentadas por ela. Então, ela até podia criar uma questão mais complexa, fazendo com que você primeiro lembrasse quais são as matérias que podem, para depois tentar entender a questão. Mas o próprio enunciado deixou claro, sim, caberia medida provisória. Tá? Então, beleza. Tal lei vem sendo aplicada normalmente por diversos órgãos judiciais e administrativos do país. No entanto, convicto, nossa, eu não estou bem, da inconstitucionalidade da lei federal, um legitimado resolveu ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade perante o STF contra o referido diploma legal. No julgamento da ADI, o plenário do STF resolve, com maioria absoluta de 6 ministros, julgar procedente o pedido e declarar inconstitucional a lei. Com base na situação hipotética, assinale a opção que está de acordo com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Vamos lá? Letra A. A decisão final de mérito do STF no julgamento da ADI em tela vincula todo o poder judiciário, incluindo o próprio pleno do tribunal. Primeira coisa, os efeitos de uma decisão em controle de constitucionalidade. Isso aqui cai pra cacete na FGV, né, na OAB, pela FGV. Se você sabe disso, você veio muito bem preparada para essa questão. Não, o STF ele não se vincula às próprias decisões. Até porque, se você aceitar a letra A como resposta, você está indo contra uma coisa que a gente está vendo nos últimos anos, o STF mudando de ideia toda hora. O que tem decisão de inconstitucionalidade, de declaração de constitucionalidade, que o STF está revisitando nos últimos tempos, não está no gibi, como diriam os mais velhos. Então a letra A, ela tem 2 erros. Primeiro, o erro de que não vincula ao próprio tribunal. E segundo, que é o erro se você marcou ela como certa. Entendeu? Ruim essa piada, né? Eu sei, mas eu não vou cortar não, dane-se. O presidente da República poderá editar medida provisória sobre matéria porque, ao exercer função legislativa, não está vinculado à decisão do STF. Perfeito, já vou marcar logo. Uma coisa que a gente aprende é que a decisão do STF, né, no controle de constitucionalidade, ela não vincula nem o próprio tribunal, nem a função legislativa. E quando a gente fala função legislativa, sim, é o poder legislativo na sua função típica e o poder executivo na sua função atípica de legislar. O que é uma medida provisória? É o executivo legislando. Então, sim, pode. E como o próprio enunciado deixou claro que é uma matéria que cabe, até porque ele nem falou qual é a matéria em si, que cabe medida provisória, então sim, ele poderia. Súmula. Decisão do STF em sede de controle de constitucionalidade não afeta o poder legislativo, tá? A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF produz eficácia erga omnes, porque vincula plenamente todos os 3 poderes. Não. Legislativo a gente já sabe que ele não é vinculado na sua função de legislar, pelo menos, né? Apenas a administração pública direta está vinculada. Nossa Senhora, né? Isso aqui é uma restrição exagerada, né? Então, questãozinha legal. Essa é uma das que eu considero assim, legal, dá para pensar, mais complicada, mas que se você conhece os efeitos das decisões em sede de controle de constitucionalidade, você não teve dificuldade nenhuma nessa questão. À luz de um caso concreto que envolvia um cliente do escritório, 2 advogados iniciaram um debate sobre a relevância do instituto da súmula vinculante como instrumento de interpretação. O primeiro advogado ressaltou que a importância dessas súmulas é justificada por vincularem todas as estruturas estatais de poder, com exceção
do próprio STF, criando assim uma estabilidade jurídica dos significados da Constituição. Então, para o primeiro advogado, a súmula vinculante, ela vincula todo mundo, menos o STF. O segundo advogado disse que achava que o colega estava equivocado, pois o STF também estaria vinculado ao seu entendimento. Sobre o impasse, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Os dois advogados estão equivocados, pois súmula vinculante não vincula o STF, que é as editas e rever, nem tampouco o Poder Legislativo, que possui plena autonomia para legislar, mesmo em sentido contrário aos das súmulas vinculantes. Essa daqui é uma questão que vai na mesma direção da questão anterior. Só que ao invés de falar aqui no controle de constitucionalidade em si, a gente está falando de uma súmula vinculante que é resultante de decisão do STF. A gente tem o mesmo sistema, tá? A ideia é a mesma. Eu não vou vincular o próprio STF, até porque a gente vê o STF revisitando súmula vinculante também a toda hora, e eu não vou vincular o legislativo. Então a letra A já está de cara no nosso gabarito. Até porque, ó, a letra B, os dois estão equivocados, pois súmula não vincula o STF e também não vincula o STJ, por ser um intérprete da lei federal. Se fosse assim, o STJ receberia ação de controle de constitucionalidade, né? Mas tudo bem. O primeiro advogado está certo, parei. Os dois estão errados. O segundo está certo, parei. Isso aqui também eu costumo falar muito, tá? Às vezes a gente vai para uma prova e a gente pensa assim, não, algum deles tem que estar certo. Não, os dois estão errados. Então para também com esse pensamento de, eu preciso encontrar o erro. Às vezes vem uma questão, fala que o cara fez um monte de coisa, qual foi a infração que ele cometeu? Resposta, nenhuma. Então, eu costumo dizer que a gente vai com sangue nos olhos. Não vai com sangue nos olhos para a prova, porque você vai se arrebentar. Eu preciso tomar um partido. Isso aqui não é discussão mongoloide em rede social. Isso aqui é uma coisa séria. Então, os dois podem estar errados, os dois podem estar certos, um pode estar certo, basta você identificar a resposta, tá? Vários municípios pertencentes a diferentes estados-membros da federação vêm reproduzindo o teor da Lei XXX 2019 do município Alfa. Esses diplomas vêm causando grande polêmica no mundo jurídico, já que diversos tribunais de justiça têm se dividido quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade das referidas leis. Então temos uma discussão aí em lei municipal. Isso aqui é importante. Os componentes da mesa do Senado, cientes da insegurança que tal divergência gera, analisam a possibilidade de, diante da grande disparidade das posições assumidas, ajuizar uma ADC. Parei. Cabe ADC em lei municipal? Ação declaratória de constitucionalidade? Claro que não, né? A gente sabe muito bem que a ação declaratória de constitucionalidade ela só é aplicada junto ao STF quando você está tratando de leis federais e não leis municipais. Então, assim, logo de cara a gente já tem um grande absurdo aqui, né? Mas vamos lá. Em consonância com o sistema jurídico constitucional, assinale a opção que deve ser apresentada aos componentes da mesa. A ação prevista não geraria os resultados esperados quanto à segurança jurídica, pois uma decisão nessa espécie de ação não produz efeito erga omnes. Produz, né? A declaratória de constitucionalidade e constitucionalidade também vai produzir sim. Então, não é a letra A. Geraria os resultados, seria o caminho. A mesa do Senado não possui legitimidade ativa para a propositura da ação de controle. Possui. Embora a decisão proferida na ação produza efeito erga omnes, as normas municipais não poderiam ser objeto de avaliação por essa ação específica. Pronto, achamos a resposta. Eu estava achando esquisito já, né? É essa daqui. Até porque a letra D, a lei federal tal, a lei tal, né? Não é federal, pelo amor de Deus. Em razão da natureza do ente federativo, somente pode ser objeto pela via do controle difuso. Nada a ver. Nada a ver. Letra C. Letra C é o nosso gabarito. Por quê? Porque não cabe ADC. Essa daqui, de novo, é o mesmo pensamento. Não, peraí, se o Senado quer propor ADC, eu preciso entender o porquê. O Senado está errado. É simples. O Senado está errado. Não custa nada você falar isso. Tá? Bento de Souza, governador do estado Alfa, reconhecido como grande gestor público. Parabéns, senhor Bento. Foi indicado para assumir a presidência da Petrobras pelo presidente da República. Honrado com o convite e inclinado a aceitá-lo, busca orientação com seu advogado a respeito da possibilidade de acumular os dois cargos. Galera, na boa, porra, questão fácil pra caramba. Quando você estuda o artigo 37, inciso 16, não lembro qual que é agora exatamente, que você vai estudar a possibilidade de acumulação de cargos, o que você aprende?
que uma das coisas que você tem que olhar é o artigo 38. E o artigo 38, ele vai trazer uma regrinha muito interessante. Se você tem um cargo público, um cargo público eletivo, você quer assumir um outro cargo, você precisa sair do seu cargo atual. Não tem como você acumular. O único que pode acumular é o caso de vereador. E mesmo assim, se tiver disponibilidade de horário, né, para poder fazer isso. O resto, o prefeito, o governador, isso você busca até no artigo 28, tá? O artigo 28 que vai falar do governador, ele vai trazer também essa previsão. E vai te empurrar para o artigo 38, inclusive. Com base no ordenamento jurídico, assinale a opção que indica a orientação dada pelo advogado. Na eventualidade de Bento aceitar o convite, perderá o mandato de governador. Não, não é que ele perde, né? A gente não tem essa questão de perder o mandato, a gente tem a questão de afastamento. Bento pode assumir o cargo caso peça licença do cargo para o qual foi eleito, e a ele podendo retornar caso se exonere do cargo na sociedade de economia mista. Bento pode acumular os dois cargos. Não, não pode. Bento, após sua diplomação, mesmo que renunciasse ao cargo, está proibido de assumir no período pelo qual foi eleito. Não tem nada a ver. Então, realmente, a melhor resposta é a letra B. Bento pode assumir desde que ele peça afastamento. Se ele sair de lá, ele volta para o cargo dele. Não tem problema nenhum. Tá? Então, não é uma situação de acumulação de cargos tradicional. Beleza? O governador do estado Alfa, recém-empossado, apresentou um projeto de lei à Assembleia Legislativa no qual propôs políticas de proteção específicas direcionadas às pessoas com deficiência no âmbito do seu estado, visto ser esta uma de suas pautas durante a campanha eleitoral. O governador propondo legislação, ou seja, o estado legislando sobre pessoas com deficiência. Vamos lá. Com base na situação hipotética narrada e no sistema jurídico constitucional brasileiro, em relação ao projeto de lei, assinale a opção correta. A competência para legislar sobre pessoa com deficiência é de matéria de interesse local. Nunca, né? Pelo amor de Deus, mas não é mesmo. É interesse geral, não é só de, só aqui no município, outro município está pouco se ferrando, não é assim. Letra B. Os estados podem legislar concorrentemente com a União sobre a matéria. Perfeito, né? Toda vez que você fala em proteção, como eu estou falando, proteção de pessoa com deficiência, seja o que for, você vai encontrar no artigo 24. Né? Com proteção de direitos é legislação concorrente. A União faz a lei geral e os estados podem ali gerar legislações complementares. Tá? Então, o artigo 24 ele tem exatamente essa previsão. O único caso é quando se fala em LGPD, que aí você não tem essa situação de legislação concorrente. Tá? Então, a letra B é o nosso gabarito. A União compete privativamente legislar, não é o caso, né? A proteção de pessoa com deficiência é concorrente, não é privativa. E letra D, o projeto de lei está de acordo com a Constituição? Sim, está, porém, ele fala, visto que trata de matéria que dispõe expressamente ser afeta a competência residual do Estado. Não. Está de acordo entre aspas, né? Porque, na verdade, o governador não pode propor a lei. O que ele pode fazer é aguardar a União, né, produzir a lei geral e fazer a complementar, na forma do artigo 24, parágrafo 1º, que é a função, ou, se não tiver a legislação, produzir até uma legislação própria, aguardando que uma legislação superveniente surja aí para estabelecer regra geral e tudo mais. Só que não é função do Estado propor essa ação, porque a Constituição prevê competência residual. Não. É função do Estado, caso a União não produza a norma geral, pode assumir essa responsabilidade, aguardando aí que a União tome a sua atitude correta. Agora, não é função do Estado por ser residual, tá? Esse é o grande detalhe, o grande erro da letra D tá aqui no finalzinho. Você até pode discutir esse começo, tá de acordo? Tá, entre aspas, né? Se ele falasse com mais detalhes e tal. Mas até porque é um assunto que não pode a União agir de forma única, assim, direta. Então, letra B, nosso gabarito sem problema, tranquilo? E é isso. Não foi uma prova muito difícil. Achei uma prova mais pensativa. Pensativa não, mas que exige mais atenção, pensar melhor do que administrativo. O administrativo foi bem de boa. Tá? Mas é uma prova de acordo com a FGV. Tá? Quanto mais eu acompanho a FGV e os exames da OAB, eu vejo. É uma prova difícil? Mas é muito mais difícil pela quantidade de conteúdo que ela tem, ainda mais agora, que essa foi a primeira prova que a gente teve a inserção das novas disciplinas, que a gente perdeu questão, inclusive, tanto no administrativo como no constitucional. Então, assim, a FGV cada vez mais mostra que ela é uma banca que cobra o que tem que ser cobrado, ela não fica inventando frescura, mas infelizmente é assunto pra cacete, né? Isso que torna a prova difícil, é muita coisa para você estudar. Claro que para mim, como professor de 2 matérias específicas aqui, agora 3, né, que tem eleitoral também, de 2 matérias específicas aqui da nossa prova, para mim é muito mais fácil lembrar isso tudo.
Agora, você que tem que estudar 635 disciplinas é complicado, mas faz parte da vida. Não foi uma prova difícil, foi uma prova mediana para talvez para cima, mas ficou boa essa prova. Né? Não é uma prova fácil também, não é uma prova simples, digamos assim. Nunca é fácil FGV, né? Em relação ao exame da OAB, nunca é fácil. Tamo junto? Até a próxima.